Seja muito bem-vindo ao audiobook ABC. Deixe seu like, se inscreva, vamos à leitura. Cristianismo Puro e Simples, livro 3, capítulo 11. Fé. Devo falar neste capítulo sobre o que os cristãos chamam de fé. Basicamente, a palavra fé parece ser usada pelos cristãos em dois sentidos ou em dois níveis, que serão tratados separadamente. No primeiro sentido, ela significa simplesmente crença, aceitar ou referir-se a doutrinas do cristianismo como verdadeiras. E isso é razoavelmente simples. Mas o que intriga as pessoas, pelo menos isso costumava me intrigar, é o fato de que os cristãos se refiram à fé nesse sentido como uma virtude. Eu costumava me perguntar como poderia a fé ser uma virtude. O que há de moral ou imoral em acreditar ou não em um conjunto de afirmações? Obviamente, como eu costumava dizer, uma pessoa em sã consciência aceita ou refuta qualquer afirmação, não porque esteja ou não esteja afim, mas porque as evidências lhes parecem boas ou ruins. Se estivesse errada sobre a validade da evidência, isso não significaria que é uma má pessoa, mas apenas que não é muito inteligente. E seria pura estupidez se, sabendo que a evidência é insuficiente, se forçasse a acreditar nela a si mesmo. Bem, continuo pensando assim, mas o que eu até então não percebia, e uma boa parte das pessoas ainda não o faz, era isto. Eu estava presumindo que se a mente humana aceita uma coisa como verdadeira uma vez, ela continuará a se referir a ela automaticamente como verdadeira até que surja alguma razão real para reconsiderar o caso. Na verdade, eu estava partindo do pressuposto que a mente humana é completamente regida pela razão, mas ela não é. Vou dar um exemplo. Minha razão está perfeitamente convencida por evidências suficientes de que os anestésicos não vão me sufocar e que os cirurgiões adequadamente treinados não começariam a cirurgia enquanto eu estivesse consciente. Mas isso não altera o fato de que quando eles me deitarem na maca e cobrirem o rosto com suas máscaras assustadoras, um pânico meramente infantil toma conta de mim. Começo a me imaginar sufocando de medo de que eles comecem a me cortar antes de eu estar apropriadamente sedado. Em outras palavras, eu perco a minha fé nas anestesias. Não é a razão que está tirando a minha fé. Pelo contrário, minha fé está fundada na razão. O problema são minhas imaginações e as minhas emoções. A batalha está sendo travada entre fé e razão, de um lado, e emoção e imaginação do outro. Ao parar para pensar, vamos nos lembrar de vários exemplos similares. Um homem sabe, com base em evidências perfeitamente suficientes, que a bela garota que conhece é mentirosa e não sabe guardar segredos e, portanto, não é digna de confiança. Mas, quando ele está com ela, sua mente perde a fé no conhecimento que ele tem dela e começa a pensar: quem sabe ela será diferente desta vez? E novamente se faz de bobo e lhe conta algo que não deveria contar. Resumindo, seus sentidos e suas emoções destruíram sua fé no que ele sabe que é realmente verdade. Ou tomemos o exemplo do menino que está aprendendo a nadar. Sua razão sabe perfeitamente bem que um corpo humano não vai necessariamente afundar na água se não tiver apoio. E ele viu dezenas de pessoas boiarem e nadarem. Mas
A questão fundamental é se ele estará em condições de seguir confiando nisso quando seu instrutor soltá-lo e deixá-lo na água por sua própria conta, ou se vai deixar de acreditar nisso e entrará em pânico para então afundar. É exatamente isso que acontece com o cristianismo. Não estou pedindo que ninguém o aceite se, no exercício da sua racionalidade, encontrar evidências que pesem contra ele. Esse não é o ponto pelo qual a fé se manifesta. Imagine, por outro lado, que a razão de uma pessoa decida fazê-la converter-se ao cristianismo. Posso dizer que acontecerá com esse indivíduo nas semanas seguintes. Chegará um momento em que ou haverá más notícias, ou ele estará em apuros, ou estará vivendo em meio a um monte de pessoas que não creem nisso e todas as suas emoções se levantarão de uma vez e executarão uma espécie de bombardeio contra a sua fé. Ou então chegará o momento em que esse indivíduo vai desejar uma mulher, ou contar uma mentira, ou vai se sentir muito satisfeito consigo mesmo, ou ainda vai ver uma chance de ganhar um pouco de dinheiro de alguma forma que não seja perfeitamente legal. Na verdade, um momento em que seria conveniente que o cristianismo não fosse verdadeiro. E mais, uma vez, suas vontades e seus desejos vão bombardeá-lo sem dó. Não estou falando de momentos nos quais surgem quaisquer novas razões contra o cristianismo, pois estas devem ser encaradas e esse é um caso diferente. Estou falando de momentos em que um mero estado de espírito se levanta contra ele. Mas a palavra fé, no sentido em que estou empregando aqui, é a arte de aderir à coisa que a sua razão já aceitou, apesar de seus estados de espírito inconstantes. Os humores vão mudar independentemente da visão que a sua razão assuma. Sei disso por experiência. Agora que sou cristão, realmente tenho um estado de espírito em que tudo na religião me parece muito improvável. Mas quando era ateu, havia momentos em que eu me sentia como se o cristianismo fosse terrivelmente provável. Essa revolução em nossos estados de espírito contra nosso ser real acontecerá de qualquer jeito. Por isso a fé é uma virtude tão necessária, pois, a menos que você ensine aos seus estados de espírito onde eles devem repousar, nunca poderá ser nem um cristão sensato, nem um ateu sensato, mas apenas uma criatura que vive se debatendo e cujas crenças realmente dependem das condições de tempo ou do estado da sua digestão, por exemplo. Consequentemente, é preciso desenvolver o hábito da fé. O primeiro passo é reconhecer o fato de que os estados de espírito mudam. Em seguida, é preciso ter certeza de que, uma vez que você tenha aceitado o cristianismo, então algumas de suas doutrinas principais devem ser mantidas todos os dias de maneira deliberada em sua mente por algum tempo. É por esse motivo que as orações diárias, as leituras religiosas e a frequência aos cultos são necessárias à vida cristã, pois temos de ser continuamente lembrados daquilo em que acreditamos. Nem essa crença, nem alguma outra se manterá viva em nossa mente automaticamente. Logo, elas precisam ser alimentadas. E, na verdade, ao examinar uma centena de pessoas que perderam a fé no cristianismo, fico me perguntando quantas delas se revelariam pessoas que se afastaram por uma argumentação honesta. Não é verdade que a maioria simplesmente se desvia? Agora, vou me voltar para a fé no segundo e mais alto sentido. E é essa a coisa mais difícil que eu tive de enfrentar até hoje.
gostaria de abordá-la retomando o tema da humildade. Você deve lembrar quando eu disse que o primeiro passo em direção à humildade era dar-se conta de que é uma pessoa orgulhosa. Gostaria de acrescentar agora que o passo seguinte é fazer uma tentativa séria de praticar as virtudes cristãs. Uma semana não é o suficiente. As coisas muitas vezes andam de vento em polpa pela primeira semana. Experimente 6 semanas. A essa altura, tendo até onde se pode ver, caído completamente ou descido a um ponto mais baixo do que aquele a partir do qual se começou, teremos descoberto algumas verdades a respeito de nós mesmos. Ninguém sabe o quanto é mal enquanto não tiver se esforçado muito para ser bom. Há uma ideia tola, que por sinal é muito divulgada, a de que pessoas boas não sabem o que significa serem tentadas. Essa é uma mentira deslavada. Apenas aqueles que buscam resistir à tentação sabem o quanto ela é forte. Afinal, só descobrimos a força do exército alemão lutando contra ele, e não nos rendemos à sua força. Só descobrimos a força do vento quando tentamos andar no sentido contrário a ele, e não quando nos deitamos no chão. Uma pessoa que cede à tentação depois de 5 minutos simplesmente não sabe o que teria acontecido 1 hora depois. É por isso que pessoas más, em certo sentido, sabem muito pouco a respeito de maldade, uma vez que vivem numa redoma pelo fato de sempre cederem. Só descobrimos a força do impulso maligno dentro de nós quando tentamos lutar contra ele. E Cristo, por ter sido o único homem que nunca cedeu à tentação, também é o único homem que conhece o que significa realmente ser tentado. Ele é o mais realista de todos. Muito bem, então. O ponto principal que aprendemos de tentativa séria de praticar as virtudes cristãs é que falhamos. Se houve alguma ideia de que Deus tenha nos submetido a algum tipo de exame e que devemos adquirir boas notas por mérito, tal noção tem de ser eliminada. Se houve alguma ideia de que Deus tenha nos submetido a algum tipo de exame e que devemos adquirir boas notas por mérito, tal noção tem de ser eliminada. Se houve alguma ideia de uma espécie de barganha, qualquer ideia de que poderíamos desempenhar nossa parte no contrato e assim pôr Deus em nossa lista de devedores, de modo que seja seu dever, por mera justiça, cumprir com sua parte, essa ideia também deve ser afastada. Penso que todos que possuem uma fé vaga em Deus tenham na mente essa ideia de exame ou barganha até se tornarem cristãos. O primeiro resultado do cristianismo real é eliminar essa ideia. Quando eles a aniquilam, algumas pessoas pensam que isso significa que o cristianismo é um equívoco e desistem. Eles parecem imaginar que Deus é muito simplista. E na realidade é claro que ele sabe de tudo a esse respeito. Uma das coisas preciosas que o cristianismo foi designado a fazer é acabar com essa ideia. Deus esteve esperando pelo momento em que você percebe que não se trata de obter uma nota para passar no exame ou de colocá-lo em dívida com você. Em seguida, vem outra descoberta. Cada uma das suas faculdades, sua capacidade de pensar e de mover os lábios a cada minuto, tudo é dado por Deus. Ainda que você dedicasse cada momento de sua vida exclusivamente ao serviço dele, não poderia lhe dar nada que, em certo sentido, já não fosse dele. Sendo assim, quando alguém diz que já está fazendo alguma coisa para Deus ou dando alguma coisa a ele,
Vou dizer a você o que isso se parece. É como se uma criancinha fosse até o seu pai e dissesse: Pai, dê-me algum dinheiro para comprar-lhe um presente de aniversário. É claro que o pai vai fazer isso e fica contente com o presente da criança. Isso é tudo muito bonitinho e apropriado. Mas só um idiota pensaria que o pai foi lesado na transação. Quando uma pessoa faz essas duas descobertas, Deus poderá entrar em ação de fato. E é só depois disso que a vida real começa. Só agora que a pessoa acordou. Sendo assim, podemos agora passar a falar da fé no segundo sentido.